A você, paciente, eu me chamo Jorge Alac, sou professor livre-docente da Faculdade de Medicina da USP, eu sou urologista, andrologista, especialista em saúde do homem, do ponto de vista reprodutivo e sexual, e sou diretor técnico-científico do Centro Androscience, que é um centro de ciência e inovação em andrologia, é uma clínica laboratório de alta complexidade em teste de função espermática, análise seminal e tudo que é relacionado à saúde reprodutiva e sexual masculina. O assunto hoje, de interesse a você em particular, que vai submeter ou está submetendo um tratamento oncológico para qualquer tipo de tumor, tem dois aspectos principais que vão ser abordados. O primeiro são os aspectos reprodutivos e o segundo são os aspectos sexuais do tratamento oncológico sobre o corpo do homem. Então, inicialmente, eu vou dividir essa apresentação em duas. Eu vou falar dos aspectos reprodutivos. O que acontece com o paciente em idade reprodutiva, ou seja, praticamente desde que ele nasce até que ele tenha a sua prole constituída, isso pode ser 40, 45 ou até 50 anos, e que foi acometido de qualquer tipo de tumor ou vulgarmente chamado de câncer. O que isso representa para ele em termos de alteração do ponto de vista da capacidade de ele se reproduzir? Pois bem, vamos inicialmente falar sobre os diversos tipos de tumor. Vamos começar pelo tumor de testículo. Por exemplo, um indivíduo que tem um tumor de testículo, o testículo é o órgão que produz espermatozoides e também o hormônio testosterona, que é o motor do homem. Portanto, é fácil imaginar que um tumor em um dos testículos evidentemente vai afetar a fábrica produtora de espermatozoides e de hormônio masculino. Por isso, fica mais fácil entender que os efeitos são imediatos, ou seja, na função reprodutiva daquele indivíduo. Aquele testículo acometido não quer dizer que não vá produzir espermatozoides. Tanto que em algumas situações a gente consegue até pegar espermatozoides do testículo, mesmo na presença de tumor naquele testículo. Mas enfim, o que vale lembrar é que esses indivíduos têm um impacto já porque o órgão afetado é o órgão produtor do espermatozoide e do hormônio masculino. O outro testículo, geralmente as pessoas têm dois testículos, em teoria com igual capacidade de produzir espermatozoides e testosterona e outros hormônios, né? O outro testículo ele pode estar produzindo, se bem que a própria presença do tumor em um dos testículos pode afetar a capacidade de produzir do outro testículo. Isso pode ser temporário. Enfim, esse é um exemplo. Outro exemplo seriam as doenças tipo linfoma, leucemia, doenças do sistema que acometem o sistema sanguíneo, digamos assim. Essas doenças também têm uma capacidade, por serem elas estarem localizadas em teoria dentro da circulação do sangue, ou seja, elas correm praticamente o corpo todo, de uma maneira mais simples de compreensão, elas também podem afetar de maneira bem prevalente a capacidade reprodutiva daquele indivíduo. E queria deixar bem claro que mesmo tumores que em teoria estão longe do sistema reprodutivo, vamos dizer, por exemplo, um tumor de esôfago, um tumor de orofaringe, ou seja, um tumor de tórax, né? Apesar de ser mais incomum na idade reprodutiva, acometem indivíduos com mais idade, eles também podem afetar a capacidade reprodutiva porque esses tumores produzem substâncias que circulam no corpo e que vão diminuir a capacidade dos testículos, por exemplo, de interagir com os hormônios e produzir espermatozoides. Portanto, a recomendação formal, inclusive guidelines já bem estabelecidos no mundo inteiro, inclusive no Brasil, eles falam que esse tipo de indivíduo deveria preferencialmente congelar espermatozoides antes do início do tratamento oncológico, ou seja, o indivíduo deveria, idealmente, se dirigir a um banco de sêmen e coletar amostras do ejaculado, geralmente por masturbação, mas tem outras técnicas, e no número não inferior a 3, 4, 5 coletas, dependendo aí da capacidade do espermatozoide de sobreviver ao processo de criopreservação e descongelamento. Ou seja, o número de coletas vai depender muito de cada indivíduo e de como ele se comporta em termos de criopreservação, em termos de
descongelamento, sobrevivência dos espermatozoides. Ou seja, dois indivíduos com o mesmo tumor, eles podem não se comportar da mesma maneira quando a gente vai descongelar a amostra para fazer um teste, chamado teste de criosobrevivência. Eles podem ter taxas de criosobrevivência diferentes. Por exemplo, pode ter uma sobrevivência de 5% e o outro ao redor de 28%, 30%, que é o que a gente espera de uma boa técnica de criopreservação. Então, esses indivíduos vão ter que ter número de coletas diferentes. O indivíduo que tem uma sobrevivência menor vai precisar de mais coletas para atingir o número de frascos congelados suficiente para que ele possa ser pai biológico no futuro. Lembrando que o material criopreservado, geralmente a técnica de reprodução assistida que deve ser empregada são as técnicas de fertilização in vitro, particularmente quando você pega um espermatozoide e você injeta dentro do óvulo, sendo que as taxas de gravidez situam-se ao redor de 25% a 28% por tentativa. Portanto, para você ter um filho, você deveria ter pelo menos 3 ou 4 tubinhos congelados para pensar em cada filho. Essa é uma regrinha simples, mas que pouca gente utiliza e ela tem uma sabedoria por trás que pode ajudar você a determinar quantas coletas você vai resolver fazer na sua região de origem no Brasil ou em outro país que estiver nos assistindo aqui, tá? Um outro aspecto importante que a gente tem que falar é sobre o que acontece depois do tratamento oncológico. Uma porcentagem dos pacientes aquela quimioterapia ou radioterapia, ela foi temporariamente ou até de forma definitiva, ela vai incapacitar o indivíduo de voltar a produzir espermatozoides, ou pelo menos que eles não vão ser produzidos com qualidade suficiente para que no futuro, depois de alguns anos, ele consiga ter uma gravidez. Ou seja, ele pode ejacular espermatozoides, mas que têm uma capacidade de função menor. Ou seja, eles podem estar até com utilidade, com movimento, porém a função da célula o impede de conseguir gestar um embrião e aquele embrião se desenvolver naturalmente no útero da sua parceira, né? Então, nesses casos, que a gente recomenda é que nos primeiros 2 anos depois da quimioterapia e radioterapia, mesmo que o indivíduo não se torne, em decorrência da quimioterapia e radioterapia, ele não fique sem espermatozoides ejaculados, a gente chama de azospermia, que é a ausência de espermatozoide ejaculado. Essa é uma situação que pode acontecer e pode não acontecer. A recomendação é que nos primeiros 2 anos aquele indivíduo não tente se reproduzir de forma natural. Depois de 2 anos, acho que aí os riscos diminuem muito e é sempre bom fazer um exame. Um tomograma às vezes é insuficiente para determinar se o ejaculado, o espermatozoide, tem capacidade reprodutiva ou não. Geralmente a gente olha alguns outros parâmetros de função, como a presença de radicais livres de oxigênio no ejaculado, no espermatozoide, e também o índice de fragmentação de DNA da célula, ou seja, o DNA todo mundo sabe da televisão, fica no núcleo da célula, e ele é um marcador importante da qualidade daquela célula. Então a gente tem hoje como mensurar se o DNA do espermatozoide ele está muito quebrado ou não. A gente chama de fragmentado. Se ele estiver íntegro, ou seja, normal, numa porcentagem ao redor de menos de 30% é o índice normal, aí o indivíduo está autorizado a se reproduzir de forma natural, ou seja, por relação sexual normal. Mas se houver uma taxa de DNA quebrado muito elevada, então é recomendado que o indivíduo ainda, por exemplo, tome antioxidantes ou faça um tratamento complementar para que aquilo possa, eventualmente, em alguns casos, melhorar mais rapidamente. Ou seja, tem que ter um acompanhamento com um andrologista depois, para que você consiga ver o tempo correto de você conseguir estabelecer uma gravidez com a sua parceira, a sua esposa, a sua companheira, e isso pode ser eventualmente melhorado com tratamentos andrológicos. O que é importante frisar é que as técnicas de reprodução assistida, elas não são milagrosas, elas têm uma taxa de insucesso muito alta na população infértil e também isso acontece na população de pacientes que foram submetidos à quimioterapia. Nós temos alguns trabalhos que demonstram que a taxa de gravidez por reprodução assistida na população de pacientes com qualquer tipo de câncer, desde que o sêmen tenha sido criopreservado antes da quimioterapia, ela é igual às taxas de sucesso com espermatozoides congelados de pacientes inférteis, ou seja, não é que o câncer piorou a qualidade do espermatozoide congelado antes da quimioterapia, tá certo? A outra recomendação que eu acho que é importante é que você tem que se preocupar bastante com a sua saúde geral
Então a saúde geral, nutrição, dieta, alimentação saudável, exercícios físicos, isso é algo que pouca gente fala, mas isso tem efetivamente uma contribuição importante na qualidade do seu testículo e, portanto, na qualidade da sua recuperação depois do tratamento oncológico. Então a gente recomenda fortemente que vocês tentem assumir uma vida normal, que tenham uma alimentação boa, que se exercitem, que tomem sol, vitamina D sempre é importante, e isso pode ajudar numa recuperação eventualmente mais rápida da função testicular. Enfatizando para você, meu querido paciente, a melhor maneira de preservar a fertilidade ou de tentar preservar a fertilidade no futuro, antes da quimioterapia, é realmente através do congelamento, que nós chamamos de criopreservação de espermatozoides, e também, por que não falar, do parênquima testicular, ou seja, do próprio testículo. Nós pegamos pedacinhos por microcirurgia ou até mesmo por punção e biópsia, quando o indivíduo não consegue ejacular espermatozoides. Então não é que ele não consegue ejacular por incapacidade de se masturbar, quando ele não tem espermatozoides no ejaculado, ou seja, tem ausência no ejaculado, a gente pode tentar conseguir esses espermatozoides por meio de técnicas de obtenção testiculares. Também vou aproveitar o momento e falar um pouquinho sobre o adolescente ou a criança pré-púbere. O pré-púbere, ou seja, a criança na infância que não ainda atingiu a puberdade plena, aquele testículo produz células precursoras dos espermatozoides. Então existe hoje já no mundo um certo consenso sobre a necessidade de congelar esse material para eventual uso futuro. O uso futuro ainda é eventual, porque nós não temos ainda técnicas de como aproveitar aquele material, mas a ciência tem caminhado a passos largos, eventualmente nos próximos 10 a 15 anos isso pode se tornar uma realidade. Então segue aqui a recomendação, mas de maneira geral é importante que antes de começar o tratamento oncológico, quimio-radioterapia, cirurgias que vão afetar o reto peritônio, ou seja, a parte dos órgãos que inervam o sistema reprodutor, isso tudo pode ocasionar distúrbios que ocasionam infertilidade masculina no futuro. Então fica a recomendação final, que o melhor jeito, melhor maneira, é a criopreservação, o congelamento de espermatozoides. Agora, continuando, eu vou falar sobre os aspectos sexuais e hormonais que envolvem o paciente em tratamento oncológico ou com diagnóstico de qualquer tipo de câncer. Isso é algo, do ponto de vista hormonal, um pouco mais complexo, porque a parte do testículo que produz hormônio, ela tecnicamente, em teoria, ela é mais resistente aos efeitos ruins da quimioterapia sobre o testículo. Ou seja, a parte que mais é afetada é a produção de espermatozoides e a produção dos chamados gametas, que são as células reprodutivas do homem. Né? A questão dos hormônios, ela fica menos prejudicada, em teoria, mas não quer dizer que ela não vá, com o tempo, ocasionar uma queda do hormônio masculino e de outros hormônios chamados esteroidais, hormônios que regulam o ciclo sexual e hormonal do homem. E os motivos são fáceis de entender. Em primeiro lugar, pela própria presença desse tumor, dessa doença no sistema corporal, ou seja, uma doença que pode estar no sangue, pode estar nos órgãos, e evidentemente ela pode ter aspectos que se confundem, que interajam com a função testicular. Então o indivíduo, sem dizer também do aspecto psicológico que o indivíduo tem, um baque na hora que ele recebe a notícia, isso é natural, todo mundo se comporta dessa maneira, e isso pode eventualmente prejudicar também o aspecto, a capacidade de produzir testosterona. Agora, em termos de quimioterapia, o efeito mais importante sobre a função hormonal, ele se deve, por exemplo, aí depende muito do tipo de quimioterapia, tipo de radioterapia que foi empregada. Sabendo que a radioterapia, ela tem efeitos que às vezes não são imediatos, elas vão devagarzinho tendo uma queda do hormônio masculino testosterona. Então, a recomendação, e também depende muito da faixa etária do indivíduo. Indivíduos mais jovens, eles tendem a resistir mais nos aspectos sexuais. Indivíduos com mais idade,
50, 60, 70 anos, ele já tem uma deficiência natural do hormônio masculino. Não é que nem a mulher que tem a menopausa, o homem não tem andropausa, o homem ele não tem uma queda abrupta da testosterona, mas o homem ele é um resumo da parte genética, da parte nutricional e de como ele levou a vida dele. Ou seja, um indivíduo de 60 anos que tem uma vida saudável, se ele for acometido por um infortúnio de ter uma doença tumoral, uma neoplasia, um câncer, ele tem mais condições de resistir do que o indivíduo com a mesma idade, que a vida inteira foi tabagista, por exemplo, sedentário, obeso, nunca se exercitou e que tem maus hábitos alimentares. Então esse segundo indivíduo, em teoria, ele vai ter uma capacidade de responder em termos hormonais em situação pior do que o primeiro indivíduo que eu citei aqui como exemplo. Então tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente fala de aspectos hormonais e sexuais do indivíduo acometido por qualquer tipo de câncer. Mas não obstante isso, é óbvio que, por exemplo, como eu falei na primeira parte da palestra, se for um tumor que afeta o testículo, um tumor de testículo, é evidente que o motor está sendo afetado e ele naturalmente acaba perdendo pelo menos metade dos motores dele, que é um testículo, para só ter o outro em funcionamento. O que é importante a gente falar é que essa parte, hoje, com os recursos da medicina moderna, ela é mais fácil de resolver do que a parte reprodutiva. Ou seja, hoje a medicina tem recursos medicamentosos e de tratamento que fazem com que o indivíduo consiga ter uma ereção satisfatória, com que ele tenha libido. Também é importante falar do desejo sexual, ou seja, o aspecto de qualidade de vida sexual não envolve só o fato de ele conseguir ter ereção. Todo mundo sabe que é importante para o homem também ter o desejo sexual. Ele tem uma ereção que ela é separada, desconectada do desejo sexual, fica uma coisa um pouco incompleta. Então o libido já é algo mais sofisticado, algo mais complexo, a gente conseguir o indivíduo voltar a ter libido, ainda mais logo depois do tratamento oncológico. Mas de novo, a recomendação que eu faço é que você converse com o seu médico, até com o seu oncologista, porque não ele que é o comandante em chefe do tratamento do paciente oncológico, para que ele aborde com ele a questão: doutor, é o seguinte, minha ereção está muito fraca, eu não estou tendo vontade de ter uma vida sexual com a minha parceira, eu estou sentindo que meu volume ejaculado diminuiu, eu estou sentindo que minha libido está muito mais fraca, o que eu posso fazer? Porque essa pergunta, por mais simples que seja, no Brasil, o homem demora uma média de 3 anos e meio para conversar com o médico dele, geralmente o urologista, o andrologista, sobre aspectos sexuais. Então, ele tem esse tabu que tem que ser quebrado da sua parte para que você converse, você exponha a situação. Porque o médico muitas vezes está ocupado, o oncologista com quimioterapia, com muitas preocupações de pacientes graves, e ele não pergunta para você, naturalmente, porque é muita coisa para ser resolvida. Então, se partir de você a opção de conversar com o seu médico, vai facilitar e você pode aí ganhar anos de frustração e decepção e não conseguir ter uma ereção, uma vida sexual satisfatória. Lembrando que é normal, evidentemente, depois de um tratamento oncológico, um período onde isso seja mais difícil de conseguir. É natural, você não tem que se sentir culpado. A questão é que você deve realmente procurar recursos. A medicina para isso tem recursos hoje, muito até evidentes, alguns conhecidos e outros nem tanto, mas que podem ser utilizados para que isso seja obtido. Portanto, lembrando que o período pós-tratamento oncológico é um período mais difícil, mas logo depois, em teoria, a parte hormonal ela deve se recuperar, com exceção de alguns eventos de radioterapia, onde há um decréscimo progressivo ao longo de 1 e 2 anos da função hormonal, que também tem recurso para a gente recuperar isso ao longo do tempo. Vale a recomendação anterior sobre nutrição, exercícios físicos, tomar sol e dieta, para que isso seja conseguido de maneira mais rápida. Então, lembrando que bons hábitos de vida, boa nutrição e ginástica não faz mal para ninguém, em particular depois de um tratamento forte como esse que você ou vai submeter ou está sendo submetido. É importante o apoio da família, é importante que a sua parceira geralmente as mulheres são fantásticas, elas participam ativamente do marido, do filho,
namorado, enfim, às vezes do pai, ajudando a questão de levar no médico e questão de incentivar que ele se trate. Então é importante a mulher, nesse momento, a experiência que eu tenho é que elas ajudam muito nessa parte da recuperação. E aqui vale também essa mensagem, que você procure sua parceira, exponha a ela a sua dificuldade e que você procure junto com ela tratamento médico. Esse é algo que parece que é óbvio, mas é algo que os pacientes, assim como não falam com os seus médicos, muitas vezes eles ficam fechados em si mesmo e não falam nem com a própria parceira dessa dificuldade, com vergonha. Não tem que ter vergonha, é natural, não é? É um tratamento muito agressivo, não tem como fugir disso, mas o que eu queria te dizer é que o tratamento oncológico, quimioterapia ou outros tratamentos alternativos, hoje tem imunoterapia, tem cirurgias que são muito complexas às vezes, e o fato de você ter uma excelente chance de cura e de sobrevida não é o suficiente para que você tenha uma vida feliz. Tem estudos que mostram que os pacientes que sobrevivem ao tratamento oncológico, 85% têm como primeira prioridade aspectos sexuais e 80%, quase igual, aspectos reprodutivos, ou seja, essa é uma preocupação constante e que deveria ou deverá ser mais abordada tanto por você quanto pelo seu médico. Como encerramento, fica a mensagem para você. Na verdade, são duas mensagens. A primeira é que, preferencialmente, se for possível, deverá congelar seus espermatozoides ou mesmo um pedacinho do testículo em qualquer faixa etária antes do tratamento oncológico, seja ele quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, tratamento com substâncias tóxicas ao testículo, como corticoide e outros, ou cirurgias que afetem o sistema reprodutivo e os órgãos produtores de espermatozoides. Como mensagem em termos sexuais, fica a recomendação que você se abra com o seu médico, que você se abra com a sua parceira e que você procure o auxílio do urologista, do andrologista, que é o médico recomendado para tomar conta da saúde do homem, e que você tenha condições de se cuidar do ponto de vista nutricional, dieta, ginástica, tomar sol e buscar uma qualidade de vida, porque isso vai ajudar a você produzir mais hormônios, vai ajudar você a recuperar melhor a função testicular no futuro e talvez isso possa abreviar o tempo de recuperação dos aspectos sexuais. Se isso não resolver, evidentemente existem medicamentos que podem ser utilizados, existem terapias hoje muito já consagradas para você melhorar a função não só de ereção, mas todo o aspecto de qualidade de vida sexual que envolve desejo, orgasmo, ejaculação e aí vai. Então procure o médico, procure o seu oncologista, procure o seu urologista, o seu andrologista e seja feliz. Muito obrigado.